Bom dia, turma, tudo bem com vocês? Hoje a nossa aula vai falar um pouquinho sobre métodos contraceptivos. Então, toda vez que uma pessoa inicia a vida sexual, ela tem que estar ciente, né, das responsabilidades que tem que ter, dos cuidados especiais, quais os sinais, né, que o seu corpo está dando. Então, é muito importante que entendam quais são esses métodos contraceptivos, né? Então, por que isso é importante? Porque existem várias doenças, várias infecções sexualmente transmissíveis, que a gente chama de IST. Então, tem a AIDS, que vocês conhecem bastante, né? Nós vamos discutir sobre algumas doenças na próxima aula. Então, vocês já estão aí estudando sobre essas doenças. E esses métodos, alguns desses métodos previnem essas doenças. Então, a gente precisa, né, tá aprendendo que os métodos contraceptivos, eles servem sim para evitar a gravidez, mas nós temos um método que é muito importante também para poder evitar essas doenças. Então, nós temos, com o desenvolvimento da medicina, foi criado vários métodos, diversos métodos, né? Que eles são utilizados para poder evitar a gravidez não planejada, ajudam a definir o momento ideal para poder ter filho. Então, quando a mulher consegue se organizar, então ela está tomando um remédio, né, um anticoncepcional, aí para de tomar esse remédio porque ela acha que é o momento de engravidar. Então, nenhum dos métodos ele é 100% eficaz para poder evitar isso, tá, gente? Nenhum método é 100%. Todos eles têm uma taxa de erro. E também pode ocasionar alguns danos à saúde, então vai depender do organismo de cada pessoa. Então, para isso, para poder ver o método mais indicado para o nosso corpo, para o nosso organismo, tem que procurar um ginecologista, fazer uma avaliação que ele vai te indicar o melhor método para poder evitar, né, tanto a gravidez e o método para poder evitar a doença, todo mundo já conhece que é a camisinha. Então, essa utilização do método contraceptivo, ele só pode ser indicado pelo médico. Não adianta ir na farmácia comprar um anticoncepcional ou alguma coisa e tomar de qualquer maneira. Isso tem que ser orientado pelo médico, tá? Então, primeiro que nós vamos falar sobre a pílula anticoncepcional. Elas são comprimidos que têm hormônios sexuais, né, o estrogênio e a progesterona, que vão inibir a ovulação. Então, a pílula geralmente, até peguei uma cartelinha para vocês verem. É uma cartelinha com 21 comprimidos, vem indicando aqui o diazinho da semana, tá vendo? Não dá para ver direito, mas tá aqui todos os dias da semana, né? Ele tem 21 comprimidos, um para cada ciclo. Por quê? Você toma 21 comprimidos e fica 7 dias de intervalo, 7 dias sem tomar. Então, o ciclo, geralmente, da mulher dura 28 dias. Aí, a pessoa que tomar o anticoncepcional, toma 21 dias e fica 7 de intervalo. Então, ao final da cartela, nesse descanso de 7 dias, é quando vai acontecer a menstruação. A menina pode ficar menstruada depois do 3º dia, que acabou o remédio, depois do 4º, vai depender de cada organismo. Então, passou esses 7 dias, volta a tomar o remédio novamente, inicia uma nova cartela. Então, para que serve o anticoncepcional? O anticoncepcional, ele serve para poder inibir a ovulação. Lembra que a gente comentou que todo mês, né, a média de mais ou menos um óvulo por ovário, acontece a ovulação? Então, o anticoncepcional, ele serve para poder inibir-os, para fazer com que esse óvulo não amadureça e ele não aconteça a ovulação à mulher. Então, a indicação da melhor pílula para o seu organismo tem que ser feita por um médico. Então, para saber qual a marca, o tipo, a quantidade de hormônio, isso tudo tem que ser feito por um médico, tá? Ele vai falar da dosagem ideal, vai depender da sua idade, vai depender de vários fatores. Se tiver algum efeito colateral, o médico ele pode te orientar que isso vai acontecer, ou ele mesmo vai mudar esse método, vai mudar, né, o remédio e tudo mais. A eficiência da pílula é de 90%, né? E depende também da sua responsabilidade em tomar ela. A pílula tem que ser tomada todos os dias, no mesmo horário, sem esquecimento. Então, se você toma todo dia no horário certinho, né? Pelo menos mais próximo, né? Do mesmo horário todo dia, a eficiência dela vai ser maior. Agora, se você toma hoje 8 horas da manhã, amanhã esquece, no outro dia tá tomando meio-dia, torna a eficiência dela ainda menor.
Então, se é 90%, vai baixar ainda mais essa eficiência. Também tem essas questão de anticoncepcional, de hormônio, através de injeção, de adesivo e de implantes hormonais, né? Que são os mais modernos hoje, que funcionam do mesmo jeito que a pílula. Só que eles não precisam ser tomados todos os dias, tá? Não precisa ser tomado todos os dias. O único que precisa dessa dosagem diária é a pílula. Esses outros 3, a injeção, o adesivo e o implante, ele não precisa ser feito todos os dias. Tem um que é uma vez no mês só, você toma a injeção e já dura pro mês todo. Lembrando que a pílula anticoncepcional, esse método anticoncepcional, ele não protege contra as doenças, tá? Não protege contra as infecções sexualmente transmissíveis. Então, é um método, às vezes, para tratamento de ovário, né? Para evitar a gravidez, mas contra a doença durante o ato sexual, ele não protege. Depois nós temos o DIU, que é um dispositivo intrauterino. Então, ele é um pequeno objeto que vai ser colocado por um médico, obviamente, né? No interior do útero da mulher. Aqui, ó. Vai ficar aqui no útero. O que vai acontecer? Ele vai liberar hormônios gradativamente durante o mês. Então, o DIU, ele impede a fecundação. Então, durante a relação sexual, o homem liberou o espermatozoide aqui, a mulher está liberando o óvulo normalmente, só que ele forma uma barreira que não deixa passar nem o óvulo para cá, nem o espermatozoide para lá. E ele faz isso, ele dificulta também a mobilidade do espermatozoide. Ele faz com que o espermatozoide fique mais, como se fosse mais fraco, mais difícil de locomover. Então, ele não consegue fazer essa fecundação, né? Não consegue chegar no óvulo. Então, essa liberação de hormônio que ele vai fazer é impedindo o espermatozoide de fazer a fecundação. Ele também altera a mucosa do útero, ou seja, o muco que fica em todo o útero, ele faz essa alteração. Depois que o DIU é implantado, ele pode continuar, né, ficar dentro do corpo da mulher por mais ou menos uns 10 anos, mas isso depende do que ele é feito, tem que ter um acompanhamento médico, tem que ter sempre uma revisão e tudo mais. O DIU, ele tem uma eficiência de 97%, mas é outro, né, método que não protege contra as doenças, contra as infecções. Então, já é é outro tipo de método que ajuda na gravidez, né, para não acontecer a gravidez indesejada, mas contra as doenças ele não protege nada. Nós temos a camisinha, que é o mais comum, né, é um método que você consegue em postinho, no hospital, tem fácil acesso na farmácia, e é um método mais utilizado pelos homens do que pelas mulheres, apesar de existir camisinha tanto para homem quanto para mulher, né? É um método de baixo custo, é um método prático e é o único método que vai evitar as infecções, que vai evitar as doenças sexualmente transmissíveis. Então, a camisinha, ela deve ser colocada no pênis quando ele estiver ereto, não pode colocar quando o pênis estiver mole, tem que ser quando ele estiver ereto. E tem que ter bastante cuidado, não tem que deixar um espaço na ponta de ar, igual tá aqui, ó, para poder, onde o sêmen vai chegar, né, na hora que o homem ejacular. Então, esse sêmen vai ficar ali naquela ponta, então precisa deixar essa pontinha, não pode, né, colocar tudo, puxar tudo pro pênis. E tem que verificar se a camisinha não tá furada, né? Verificar a data de validade, a procedência, isso tudo tem que ser verificado. Para não ter mesmo exatamente 100% de contato, né? A pele do homem com a da mulher, para não ocorrer, né? O muco do homem com a da mulher, para não ocorrer nenhuma passagem de doença, né? E também para poder evitar que o espermatozoide ele passe pela camisinha e consiga fazer a fecundação, para poder ele se tornar eficiente, tanto para não acontecer gravidez, quanto para não ter nenhum tipo de doença. A camisinha feminina é pouco utilizada no Brasil, mas ela tem o mesmo papel da camisinha masculina. Só que muitas mulheres acham mais desconfortável colocar a camisinha. E para os homens acaba sendo mais fácil colocar a camisinha do que para as mulheres, né? Então, a camisinha feminina, ela tem que ser alojada no fundo da vagina. Então, ela é maior, tem 2 argolas, né? Uma aberta e a outra fechada. Você vira ela em forma de 8 e introduz ela até chegar no fundo
da vagina, né? Obviamente que a parte fechada dela para dentro e a parte aberta para fora, por onde vai entrar o pênis. Tanto a camisinha feminina quanto masculina são descartáveis. Aconteceu o ato sexual, tem que ser jogada fora imediatamente, né? Como eu falei com vocês, é o único método que vai prevenir as doenças, as infecções. Eles também são conhecidos como preservativos e tem uma eficiência de 97% para poder evitar a gravidez e também para questão de doenças, né? Mas elas, para poder fazer esse uso, para poder ter certeza dessa eficiência, ela tem que ser usada da maneira adequada, tem que ser usada regularmente. Não pode ter nenhum tipo de relação sem a camisinha. O diafragma é uma peça que é feita de borracha flexível, é como se fosse um chapéuzinho. Ela é introduzida no interior da vagina da mulher antes de cada relação sexual. Então, ela tem que fazer isso, ela pode fazer isso um pouco antes, né? Umas horas antes de ter a relação. Então, elas impedem, esse diafragma, ele vai impedir que os espermatozoides consigam chegar até o ovócito. Então, vem junto com esse diafragma um creme, que a gente chama de espermicida, que vai dificultar a mobilidade do espermatozoide. Então, esse creme é passado na vagina da mulher e o espermatozoide ele vai passar ali e vai ficar com dificuldade de se mover. Então, depois da relação sexual, retira esse diafragma. Então, ao contrário da camisinha, o diafragma ele não é descartável, ele pode ser reutilizado. O diafragma ele dura mais ou menos 1 ano, mas ele também não protege os parceiros, né, de infecções. Ele só mesmo evita o contato, né, entre a vagina e o pênis, entre a fecundação do espermatozoide, né, mas ele não tem essa eficiência contra as infecções, somente a camisinha. Ele tem uma eficiência de 98% quando ele é usado regularmente, tá? Nós temos também a tabelinha, que ela considera o período fértil da mulher de acordo com o seu ciclo reprodutivo, ou seja, com o seu ciclo menstrual. Então, a tabelinha é uma questão de ter um ciclo certinho, né, para poder saber exatamente qual que é o seu período fértil, os dias que é o período fértil, né, dessa mulher, para poder evitar ter relação sexual nesses dias e evitar, assim, a gravidez. Então, durante a tabelinha, a mulher, ela tem aqueles períodos, né, fértil dela, que a gente viu, de acordo com o ciclo menstrual, e ela evita ter a relação sexual, né, de 3 a 4 dias antes da ovulação acontecer. No dia da ovulação, nem pensar, e 3 a 4 dias depois também ela não faz essa relação, não tem essa relação sexual. Então, é um período mais ou menos, aconteceu a menstruação, possíveis dias férteis. Então, nesse dia 14 aqui, que seria o dia exato da ovulação dela. Então, ela fica 4 dias antes e 4 dias depois. Então, basicamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 dias, entre 8 e 9 dias mais ou menos, que ela evita essa relação sexual para poder não acontecer a gravidez, né? Mas para isso dar certo, para a tabelinha dar certo, o ciclo menstrual da mulher tem que ser muito correto. Tem que ser bem direitinho para poder dar certo, tá? Então, a gente considera, por causa da tabelinha também, né, que apenas um ovócito só que vai amadurecer em cada ciclo e vai ser liberado. Então, esse ovócito, ele sobrevive dentro do nosso corpo entre 24 e 48 horas. E os espermatozoides, eles podem durar até 72 horas dentro do nosso corpo, né? Dentro do nosso sistema genital. Então, por esse motivo que é bom não ter relação sexual nesse período para evitar a gravidez. É um método muito pouco seguro, por causa das variações hormonais que podem influenciar nessa ovulação, né? Por causa das mudanças que podem acontecer, porque nunca é exatamente no mesmo dia, né? É muito difícil ser no mesmo dia, não quer dizer que não vai ser, que vai ser nunca. Tem mulher que tem o ciclo certinho, mas é difícil. Então, é um método que quase não se usa e é o método menos eficiente que tem. Então, tem uma taxa de eficiência de 80%,
Como os adolescentes e jovens raramente têm um ciclo regular, esse método não é eficaz, principalmente para adolescentes, porque ainda está acostumando esse ciclo para acontecer, né, ele regularmente. E é outro método também que não previne contra as doenças sexualmente transmissíveis, contra as infecções. Os últimos métodos que nós temos são os métodos cirúrgicos. Nós temos a vasectomia e a laqueadura. Então, a vasectomia é feita nos homens, né, onde os ductos deferentes eles são cortados, são interrompidos. Então, evita que os espermatozoides conseguem chegar à uretra. Então, tira a passagem desses espermatozoides. Então, eles estavam aqui, foram produzidos lá nos testículos, liberados, amadurecidos. Quando eles vão para os ductos deferentes, eles não conseguem passar, porque houve um corte aqui, foi amarrado essas pontas e impede a passagem desse espermatozoide. Então, a vasectomia, ela é muito mais simples, muito mais fácil, a recuperação é tranquilaça, bem mais fácil do que na mulher. Então, para o homem fazer essa cirurgia, muito mais, homem que, né, já é casado, que tem sua esposa e tudo mais, que querem, que os dois decidem que não quer ter filho mais, terem filhos mais, então é muito mais fácil o homem fazer a cirurgia do que a mulher. É muito mais simples, mais barato, mais fácil, é muito melhor, né? Digamos assim. Então, a vasectomia, ela tem uma taxa de falha de 0,015%. Então, é mínima essa taxa de falha. E o homem continua ejaculando normal, porém sem espermatozoides. Então, ele faz depois um exame de espermograma para saber se deu certo essa vasectomia, para saber se tá saindo algum espermatozoide, se não tá, né? Para poder verificar a eficácia dessa vasectomia. E ele continua ejaculando normalmente, porque o líquido seminal e o líquido prostático, ele continua sendo produzido. Então, isso, na hora de ejacular, ele vai ejacular o sêmen, porém sem espermatozoides, tá? E na mulher, a laqueadura é onde corta as trompas. Então, é um processo cirúrgico mais delicado, né, mais detalhado. Então, ele pega, né, e corta essas tubas uterinas para poder evitar com que os ovócitos passem. A mulher, ela continua ovulando, mas não vai acontecer a fecundação, porque os ovócitos que estão aqui no ovário, eles vão chegar aqui e não vão conseguir passar mais. Então, eles acabam se desfazendo por aqui mesmo. Então, não acontece a fecundação por conta disso, porque não consegue chegar no útero e se ligar ali no útero, né? Porque foi interrompido essa passagem. Então, vai continuar tendo a produção de hormônio normal, a menstruação vai continuar ocorrendo. A taxa de falha é de 0,5%, um pouquinho maior, né, do que a de vasectomia, que é um dos motivos também que a vasectomia é mais fácil fazer. E os dois métodos, eles não evitam, né, as infecções. As pessoas não vão poder ter filhos mais, mas eles não evitam as infecções sexualmente transmissíveis. É só mesmo para poder evitar a gravidez. Então, essa falha, por que pode ocorrer essa falha? O corpo ele pode responder como isso sendo uma infecção, como sendo uma coisa estranha e tentar juntar essas trompas ou esses ductos. Então, se o corpo ele fizer isso, começar a se defender, isso pode acontecer de voltar, de regenerar isso aqui, né? Mas é quase zero disso acontecer, tá? É uma coisa que é muito difícil acontecer. Então, esses são os dois métodos definitivos que nós temos. Depois que fez esses métodos, não tem como voltar, né? Eles não podem voltar, são irreversíveis, tá? Então, depois que fez a vasectomia e a laqueadura, acabou, não pode ter filho mais mesmo. Então, são métodos que não tem como voltar atrás. Por isso que tem que ser bem pensado e tem uma regra e tudo mais. Tem mulher que depende da idade, depende da quantidade de filhos. Fora isso, não pode fazer a laqueadura. Agora vocês vão fazer a atividade para mim da página 26 e me mandar lá no portal, tá bom? Beijos, até mais.